Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Preciso fazer parte de uma igreja? Um podcast sobre o corpo de Cristo. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Neidson Freire. Ele tem algumas formações, é um estudioso, viu? Engenheiro de aquicultura pela UFRN, mestre em recursos pesqueiros. Ele também é pastor auxiliar, supervisor dos jovens e membro da comissão doutrinária do Verbo da Vida Alecrim. É coisa, viu, Neidson? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Queria também cumprimentar a vocês que vão estar assistindo a esse Amém. podcast. Espero que você seja abençoado por tudo aquilo que nós vamos compartilhar aqui da parte de Deus. Eu creio que essa é uma porta aberta para o Evangelho, Débora. Amém. E já faço aqui os meus votos e as minhas orações para que esse podcast alcance Amém. milhares de visualizações, que você possa ser Amém. mesmo essa voz, né, na internet. E nós precisamos dessa voz na internet, né? Pastor Edilson de Lira, de Petrolina, já falou que antes, muito antes de estourar essa questão da internet, que os púlpitos seriam feitos de gigabytes, né? Uau! Então, Que legal. você é uma voz levantada. Amém. E para mim é uma honra estar aqui, uma alegria poder participar desse podcast. Glória a Deus. É uma grande ferramenta que nós temos para usar para o reino do Senhor, né? O reino de Deus. Vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. Vamos definir aí. Professor, posso lhe chamar de professor? Pode chamar de... Professor. O meu nome na minha carteira de identidade é Neidson. Mas aí você que fica à vontade. Professor, qual é a definição bíblica da palavra igreja? E qual sua relevância no contexto da nossa fé cristã? Vamos Pronto. Sobre essa primeira pergunta, eu queria construir, junto com você, junto com o pessoal que nos assiste, essa definição. De fato, nós não temos na Bíblia uma definição direta, né? Como existe sobre fé, Hebreus 11, né? Que fala que a hora que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, precisamos pegar alguns textos para podermos criar essa definição de igreja que a Bíblia ela nos dá. Eu queria ler um texto com vocês, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 16 e verso 13. 13, a partir do 13. Vai falar assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Então, a primeira vez que a Bíblia traz a palavra igreja, a palavra eclésia, é aqui nesse texto de Mateus 16. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é qual a ideia da palavra eclésia. Por que Jesus usou essa palavra grega, eclésia, e eu nem sei se é assim que se pronuncia, que eu não sou especialista em grego. Mas a palavra eclésia, ela tem uma ideia de uma assembleia, uma reunião, para se deliberar coisas que é de interesse comum a todos que ali estão presentes. Eu vou dar um exemplo. Eu moro em condomínio e, vez por outra, o síndico convoca uma assembleia dos moradores para deliberar coisas que é de interesse em comum. Seja o uso de um recurso, seja uma alteração que vai ter, por exemplo, na área de lazer, e ali aqueles membros, eles votam para que aquilo seja aprovado ou não. Então, a ideia de eclésia era essa. Eram pessoas que se reuniam para deliberar coisas. Então, Jesus usa essa assembleia, né, de pessoas, essa comunidade que se reúnem para dizer o que seria a sua igreja. Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode compor a nossa definição, é que a igreja é uma comunidade de pessoas que se reúnem por um propósito maior do que a vida pessoal. Né? Depois,
em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, a segunda característica dessa comunidade que se reúnem são pessoas que são nascidas de novo. Né? Para fazer parte da comunidade igreja, deve-se nascer de novo. É uma prerrogativa. Né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Outro ponto importante é que em Efésios 2,14, Paulo vai dizer que Deus de dois povos fez um. Ou seja, dois povos, gentios e judeus, Deus agora fez um povo, que é esse povo criado de novo. Né? Então, agora não importa se é judeu, se é gentio, se é circunciso ou incircunciso, se é preto, se é branco, se é pobre, se é rico, se é empregado, se é empresário, se é CLT, se é pobre, se é rico, não importa agora. Uhum. O que importa é que ambos agora são uma nova criatura, né? Um novo povo. E quando nós olhamos ainda para o texto de Mateus 16, 18, nós observamos que Jesus disse: Pedro, sobre esta pedra, né, sobre a revelação que você teve, que não foi carne nem sangue que te ensinou, ou seja, não foi vindo de homem nenhum, não foi doutrina humana nenhuma que te fez ter esse entendimento, mas foi o meu Pai, você recebeu essa revelação através de uma revelação espiritual de que eu sou o Cristo, é que a minha igreja vai estar fundamentada. Então, esse pessoal, essa comunidade de nascidos de novo, estão fundamentadas em uma verdade, que é aquele Jesus de Nazaré, carpinteiro, que andou no meio do povo, que foi para a praia, que entrou no barco. Aquele Jesus, ele é o Cristo de Deus. Então, é essa revelação no qual a igreja está fundamentada. Uau, glória a Deus. E a partir disso, tem mais. Vamos concluir. E em 2 Coríntios, capítulo 5, 20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. Né? Ou seja, a função do embaixador é tratar dos negócios do reino. Essa era a função. Por exemplo, o embaixador do Brasil, ele está, por exemplo, nos Estados Unidos, mas ele não está lá pelos interesses dele. Ele está lá como uma voz legal do governo brasileiro. Então, ele está lá pelo interesse do governo brasileiro. Então, juntando tudo isso que eu falei, que a gente viu com esses textos, a gente pode montar uma definição de que a igreja é a comunidade daqueles que nasceram de novo, fundamentada na revelação e na doutrina de Cristo Jesus, para o anúncio do reino de Deus neste mundo. Uau! Essa é a igreja. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Vamos para a segunda pergunta, então. Estou recebendo já muito do Senhor, porque você uniu vários versículos e trouxe com embasamento bíblico a definição do que é a igreja. Professor, como a Bíblia define a verdadeira igreja de Cristo? E quais características identificam uma igreja que está alinhada com a palavra de Deus? Então, essa é uma pergunta bem interessante, assim, né? Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vai falar pra gente, Paulo falando, dando suas últimas instruções, ele vai falar assim, ó, se eu não conseguir chegar até vocês, eu quero passar algumas instruções para você saiba como proceder na casa de Deus, né, que é a igreja de Deus. Ele fala no qual é o sustentáculo e o baluarte da verdade. Não é? Então, a igreja de Cristo, ela é a sustentação e ela é o baluarte. O que é um baluarte? É um forte. Como nós temos aqui o forte do Reis Magos. Para quem é de Natal vai saber o que eu estou falando. Né? Uma construção fortificada que dava proteção. Quem estava dentro do forte estava protegido. Uau. Então, a igreja é esse lugar onde a verdade está protegida. Entende o papel importante da igreja? Então, a igreja é esse local onde a verdade está bem guardada. E não somente isso, a igreja também é o sustentáculo, é o pilar de sustentação dessa verdade. E como é que a igreja funciona como sustentáculo? Vivendo. Né? Na medida que a igreja vive a verdade que está guardada nesse baluarte protegido, ela dá sustentação, ela dá testemunho da verdade. Então, a primeira coisa que nós temos que entender para escolhermos uma igreja que está alinhada com a palavra, essa pergunta, né? Como nós sabemos se a igreja está alinhada com a palavra ou não? Eu digo, analise o púlpito. Às vezes nós temos igrejas, e nada contra, fazem trabalhos sociais. Eu também faço trabalho social, já fiz muito. Tenho um coração inclinado para isso. Mas devemos observar
o púlpito da igreja. Eu gosto de falar que o púlpito da igreja é o lugar mais sagrado da igreja. Não pelo púlpito em si, porque é o lugar mais ungido da igreja. Não, não é isso. É porque é um lugar de extrema responsabilidade. Isso. O meu pastor, né, o pastor Beto, ele gosta de falar uma coisa que é muito tremenda. Ele fala que aquele que está com o microfone, ele tem o poder de trazer vida ou de trazer morte, dependendo daquilo que ele vai falar. Não é? Então, dependendo daquilo que ele está falando no microfone, né, no púlpito, ele pode matar pessoas, como ele pode levantar pessoas. Né? A depender daquilo que ele está falando no púlpito. Não é? Então, ou seja, a primeira coisa que você tem que observar na igreja para saber se ela está alinhada à palavra é observe o que está sendo ministrado no púlpito. Né? Se aquilo que está sendo ministrado no púlpito é aquilo que a palavra de Deus diz. Sim. Né? Nós fazemos parte do ministério onde a orientação é essa, é examinar aquilo que está sendo dito, falado, pregado. Nós temos que estar atento à Bíblia aberta, lendo, conferindo, para saber de fato se aquilo que está sendo ministrado é ou não, está ou não em linha com a palavra de Deus. Entender que é a nossa responsabilidade. Eu examinar. Perfeito. Porque, afinal de contas, quem vai viver é você. Isso. Eu estou aqui falando, e quem está me escutando, se não examinar, e, por exemplo, Deus me livre, eu falo alguma coisa aqui fora da palavra, aquela pessoa pega, ela vai sofrer o dano. É perigoso isso. Então, ou seja, tudo aquilo, assim como a gente não pode comer nada estragado que vai nos fazer mal, também de forma espiritual. Se eu estou ouvindo algo que está fora da palavra de Deus, fora da doutrina de Deus, e eu estou recebendo aquilo como verdade, e eu passo a viver aquilo, eu vou sofrer os danos. Então, eu tenho que sempre estar observando, sempre estar conferindo se aquilo que está falando no púlpito, se aquilo que está sendo pregado no púlpito é realmente aquilo que a palavra de Deus diz. Então, precisamos ler. Então, para mim, essa é a primeira coisa que você tem que observar. Depois disso, você tem que observar o fruto. Perfeito. Jesus disse, você vai conhecer a árvore pelos frutos. Uma árvore boa não pode dar fruto bom. Então, observa que fruto aquela igreja dá, né? Como é que ela se apresenta? Porque, geralmente, as nossas atitudes, elas estão inteiramente ligadas àquilo que nós cremos. Né? E, por último, para mim também é um terceiro ponto, observe se aquela igreja anda em amor. Em Coríntios, 1 Coríntios, Paulo vai falar, olha, vocês têm os dons, vocês são poderosos nos dons, não falta nada. Mas está faltando uma coisa para vocês. O caminho sobremodo é excelente. Jesus disse, quando vocês amarem uns aos outros, verdadeiramente serão os meus discípulos. Ainda que eu queimasse o meu próprio corpo, se não tivesse amor, eu nada seria. Então, acho que essas três coisas é importante para sabermos se a igreja está alinhada àquilo que a palavra de Deus fala. Observar se a doutrina bíblica está sendo ministrada, observar os frutos e se aquela igreja ela anda em amor. Eu acho que esses 3 pontos aí te dá uma boa base para você definir se aquela igreja que você está indo está alinhada ou não à palavra de Deus. E, de fato, quando nós lemos a Bíblia, porque muitas vezes a gente quer ir à igreja e receber ali o alimento, mas nós temos essa responsabilidade de nos alimentar. E aí, quando nós nos alimentamos, é como se ficasse mais forte o exame, né? Para examinar, para observar, para ver se realmente está na palavra. Perfeito. E aí fica melhor dessa forma, do que a gente ser influenciado. Sim. Porque nós sabemos que nem toda igreja vive a verdade. Sim, exatamente. Então, por isso, esse cuidado. Eu gosto, assim, de ver a igreja como um grande quartel-general. Você tem os soldados que praticam seus exercícios diariamente, mas tem um momento ali onde o comandante se reúne com seus soldados para dar direções específicas. Então, assim, eu tenho a minha responsabilidade pessoal de leitura da palavra, de amadurecimento, de conhecimento. Mas quando eu vou ali, quando eu estou em congregação, é como se eu tivesse para receber algo específico. Sim. Como congregação, juntamente com os meus irmãos. Né? Estar junto ali. Isso. Como a Bíblia chama de família de Deus, né? Usando eu ia falar a família de Deus como uma figura para a igreja. Então, nós estamos juntos como como um pai que reúne os irmãos para fazer uma reunião familiar. Dizer, pessoal, esse ano nós vamos viajar para tal praia.
né, esse ano. Então, do mesmo modo, esse congregar, esse momento de culto, onde nós vamos estar reunidos ali para escutar o que Deus quer falar conosco individualmente e como congregação. Isso. Teve momentos da minha vida, por exemplo, que eu ouvi de Deus através de uma pessoa dentro da igreja. E eu cheguei em casa, inclusive, meditando, Senhor, se eu não tivesse ido hoje para a igreja, eu não teria escutado esta profecia específica. Uhum. Então, e eu comecei a ver que realmente coisas aconteciam dentro da igreja, Sim. porque sozinha não ia acontecer. Exatamente. É como eu querer ser família e dizer, não, sou eu, apenas eu. Então você nega a palavra, porque Deus ele enviou o seu filho para salvar o mundo. Perfeito. Então é mais do que uma pessoa. Perfeito. É família, né? Então a gente entender isso, né, que Deus ele deseja a família reunida, ele deseja que todos estejamos juntos. Quantas vezes uma pessoa não foi usada por você, para você? Sim, entendeu? E em momentos mais importantes da minha vida. Exato. Né? Em momentos que a gente tá ali, meu Deus, Senhor, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. E Deus... Usa alguém, por favor. Nas terças proféticas aconteceu isso já. A gente vai observar na Bíblia que todas as figuras que a Bíblia usa para se referir à igreja são figuras que têm um caráter coletivo. Uhum. Por exemplo, rebanho. É verdade. Em Paulo vai dizer, Pedro vai dizer, pastoreio o rebanho de Deus. Ou seja, ele tem a igreja como um rebanho. E o rebanho não é feito por uma ovelha. Não. Não é? Rebanho é feito por um conjunto, é o coletivo de ovelha. Isso. Por exemplo, para falar da funcionalidade da igreja, Paulo usa um corpo. Ele vai dizer, ó, uma mão não é o corpo. É. A mão só é corpo quando está junto do corpo. Paulo vai usar para falar sobre o crescimento de alguém na igreja, ou o crescimento da igreja, vai falar que a igreja é a lavoura de Deus. O que é a lavoura, senão um coletivo de plantas ali, várias plantas juntas. Né? Então, todas as figuras que Paulo usa para se referir à igreja são figuras coletivas. Então, eu não posso falar, eu sou igreja sozinho. Não, eu não sou igreja sozinho. Porque a igreja é comunidade. Isso. Né? Quando nós falamos isso, nós não estamos lendo a palavra não de estamos Deus. Lendo. Eu sozinho sou um membro da igreja, sou um componente da igreja, mas para mim viver igreja, eu tenho que estar em comunidade. Até para a gente amar o próximo. Exatamente. Como é que vai se amar sozinho? Não é? Exato. Uma coisa importante que nós temos que observar é que aquele que se isola busca o próprio interesse. Perfeito. Entendeu? Mas aquele que vive em comunidade, se tratando de igreja, está buscando um interesse muito maior do que o dele. Perfeito. Né? Está em busca de cooperar com Deus para o reino de Deus aqui nessa terra. Isso. Os interesses do reino de Deus. Né? Então, esse é a consciência de ser igreja. Né? Deus sempre pensou no povo. Uhum. Ele fala para Adão, olha, enche a terra que eu não quero vocês sozinhos, não. Eu quero um povo, enche a terra. E essa proposta permanece. Muitos filhos. Muitos filhos. E hoje, Deus ainda quer um povo. E esse povo se chama igreja. Né? A igreja é essa comunidade. Glória a Deus, com certeza. O Senhor ama vidas. E é por isso que Ele nos convoca, nos chama para anunciar o Evangelho. Ora, se eu vou anunciar, pessoas vão ouvir. É sobre pessoas, é sobre vidas. Exatamente. E eu amo quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 sobre o amor, né? Então, é o amor. Nós precisamos ter esse amor. Sim. Porque sem o amor não vai. Não funciona. Tudo que eu fizer não vai servir para nada. Então, é o amor sobre as vidas. Porque o que Deus mais ama são as vidas. Sim. Né? E o Senhor, Ele sempre fala assim ao meu coração sobre olhar para as pessoas e a gente ter esse olhar de misericórdia que Ele tem. Porque o que acontece, às vezes, eu vou só entrar nesse assunto rapidinho, Sim. é que olhamos para alguém que não está vivendo a palavra e nós colocamos tipo um muro. Não sei se você já pensou nisso. E aí aquela outra pessoa, porque aquela pessoa está vivendo de uma forma que não está dentro da palavra, mas eu sou santa, eu sou perfeita, eu estou na palavra, e separa. Isso não provém de Deus. Porque uma vez que você conhece a verdade, essa verdade te liberta, você com certeza vai desejar que outras pessoas sejam libertas. E esse olhar misericordioso que nós, igreja, também precisamos ter com as vidas, com as pessoas, porque assim traremos mais filhos, mais pessoas reconciliadas com Deus. É muito
muito importante isso. Sim. Foi algo que o Senhor tratou comigo, acho que vai fazer um mês, sobre essa palavra, amor. Que nós possamos entender isso, né? Não sei se eu posso dizer que é o principal, mas que a igreja ande em amor, porque é isso que vai fazer mais filhos vir para Deus. Isso é... Como Paulo fala, o amor é o caminho. É o caminho, né? Entendeu? Deus é amor. Jesus amou. Isso. E a instrução dele é amai uns aos outros como eu vos amei. Então, o padrão de amor agora não é o amor com que eu me amo. Uhum. Entendeu? Uhum. Esse amor com que eu me amo, ele é insuficiente. É. Mas o amor que eu tenho que amar é o mesmo amor pelo qual fui amado. E na própria Bíblia fala, né? Se eu não amo a sua vida, eu que estou te vendo, como é Você que eu não digo pode. que eu amo a Deus? Exatamente. Como vou amar ao Senhor que não vejo, se eu não amo nem o meu irmão que eu estou vendo? Entendeu? Uhum. Como essa atitude de amar fala sobre o caráter do nosso Deus. Sim. E é maravilhoso pensar dessa forma. Glória a Deus. Professor, quais são as principais razões que levam indivíduos a deixar de frequentar a igreja? Essa é uma pergunta bem assim que eu estou na expectativa para te ouvir. Que orientações a Bíblia oferece para enfrentar essas situações? Muitas pessoas, elas têm se decepcionado com a igreja. Deixa eu tomar água aqui. Tome água. Pra Muitas responder. pessoas falam, eu não preciso de igreja, ou eu me decepcionei com a igreja, então é melhor ficar na minha casa. Assim, eu... Graças a Deus eu nunca me desviei. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu me desviei. Dói. Dói muito. Então, assim, eu graças a Deus, eu não me desviei. Mas também, assim, né? Então, faz desde 2012 que eu aceitei o evangelho, Sim, né? Desde entendi. 2012. Então, assim, eu já vi... E trabalhando com jovens agora, esses últimos anos, a gente já recebeu muitos jovens que estavam desviados, que voltaram. Eu vi outros saírem da igreja. Enfim, mas assim, eu acho que a primeira coisa que essas pessoas têm em comum, eu já conversei com vários e eu sempre falo assim para ela, o que foi que te motivou a sair da igreja? E o mais interessante que eu acho é que nenhuma delas falou assim, foi Jesus. Ou seja, elas me dão muitos motivos, menos Jesus. Não é? Então, sempre eu vejo que o motivo pelo qual as pessoas saem da igreja é colocar a expectativa em homens. Seja no líder, seja na pessoa que convidou ela para a igreja, seja, sei lá, eu esperaria que a igreja fizesse isso por mim. Né? E aí, às vezes, a igreja não corresponde. Então, assim, o principal motivo que as pessoas saem da igreja são porque colocaram suas expectativas em homens, em pessoas, e esquecem que pessoas são falhas, né? Paulo falou, ainda não sou perfeito, mas eu estou caminhando para isso. Ou seja, tem coisas que eu errava que eu não erro mais. Eu lembro que quando líder de jovens, que a gente montou a nossa liderança, eu falei para eles, e constantemente eu falava, deixa eu falar uma coisa para você. Um dia eu vou errar com você. Um dia eu vou decepcionar você. Mas eu quero te prometer uma coisa, naquilo que eu errar com você, eu não vou errar mais. Então, eu deixava muito bem claro, porque às vezes a gente tem essa ideia de que o líder, o pastor, é um vice-deus, não é? Ele tá ali, é um vice-deus. Mas não, mas são homens, são pessoas, sabe? Eu queria, só para a gente poder discorrer mais sobre esse motivo, o que a gente vê em pessoas que se desviam é que elas chegam por causa de Jesus. Elas aceitam o evangelho, se maravilham com o evangelho. Meu Deus, eu não valia nada. Jesus me salvou, me deu uma esperança, agora minha vida vai melhorar e tal. E tudo isso é verdade. Mas o problema é que elas chegam na igreja por causa de Jesus, mas não ficam por causa dele. Entende? Então, elas chegam maravilhadas com Jesus, mas elas não permanecem por causa dele. É aquela expectativa que estava em Jesus, é colocada em alguma pessoa, em algum homem, e aí, em 90% é certeza de frustração. Sabe? Então, quando a gente observa isso, e nós temos que entender que a igreja está fundamentada em Jesus e não em homens. A razão da igreja é Jesus. Não é uma pessoa, não é o homem que está lá.
né? Então, eu tô na igreja por causa de Jesus. Cara, meu pastor é uma bênção, graças a Deus. Eu amo a vida do meu pastor. É uma honra ser pastoreado por ele, sabe? Eu tenho alguns amigos que a gente conversa assim, né? E eles eram de outras denominações que saíram e falou assim: rapaz, eu saí da minha igreja porque meu pastor, sei lá, adulterou, meu pastor fez isso, aquilo, outro. E tu? Eu disse: rapaz, meu pastor é uma bênção. O único defeito do meu pastor é ser flamenguista. É o único. Mas tirando esse. Tá tudo certo. Então, assim, eu tenho muito. Para mim, eu tenho uma gratidão enorme de ser pastoreado pelo pastor Beto. Mas, mesmo assim, eu não estou por causa dele. Isso, perfeito. Eu estou por causa de Jesus e, por causa de Jesus, eu me submeto ao pastoreio dele. Acredito que ele é o pastor levantado por Deus para pastorear a mim e a minha família, para nos aconselhar, para nos trazer orientação. Amém. Mas estou lá por causa de Jesus, né? Eu queria até te fazer uma pergunta aqui. Quando a gente pensa em igreja, qual a melhor parte da igreja? Para mim, a melhor parte da igreja são as pessoas. Para mim. Exatamente. Eu gosto muito de trazer à memória aquilo que Marta e Maria vivenciaram. Veja, Maria estava escutando Jesus. E Marta estava fazendo o quê? Muitas coisas. Agora, ela está fazendo muitas coisas para quem? Fala. Para Jesus. Sim, que ela estava arrumando as coisas. Para Jesus. Só que quando Marta olha para Maria, que ele fala: Jesus, Maria não vai fazer nada, não. Eu estou fazendo aqui as coisas para o Senhor. Mas ela não vai fazer nada. Aí o que Jesus fala? Marta está fazendo coisa que eu não pedi. Eita, é forte. Presta atenção. É mesmo. Que tu pode estar fazendo alguma coisa para Jesus que ele não pediu para tu fazer. Aí ele fala para elas: olha, a melhor parte Maria escolheu. Qual é a melhor parte, então? Agora, pensa, Jesus, o líder da igreja, começando a igreja ali, começando no meado do seu ministério, falar para você: olha, a melhor parte não é fazer. A melhor parte é sentar e me ouvir. Uau. E eu te pergunto, Maria estava lá fazendo as coisas, Marta fazendo as coisas lá. Se Jesus quisesse um copo d'água, quem iria atendê-lo primeiramente? Marta ou Maria? Maria, que Por estava quê? perto. Se Jesus sussurrasse para Maria: eu estou com sede, ela disse: vou pegar, Senhor. Mas Marta Agora, não se ele ouviu. gritasse: ei, me dá um copo d'água, Marta não iria escutá-lo. Por quê? Ocupada demais. Mais importante do que servir ao Senhor da obra é conhecer o Senhor da obra. Amém, glória a Deus. Sabe por quê? Porque um dia podem tirar o seu serviço, podem tirar o seu cargo, podem tirar o seu título, mas você vai estar firme, porque essa parte que é conhecer a Jesus, ninguém pode tirar de você. Amém, glória a Deus. Então, às vezes, o que eu acho? Que as pessoas estão na igreja, mas buscando o viés errado. Em vez de tirar o caminho de conhecer aquele qual eu entreguei a minha vida, elas estão pegando coisas para fazer e deixando para conhecer depois. Então, isso não sustenta ninguém na igreja. Isso. Quando nós vemos que em Marcos, eu anotei aqui, Marcos capítulo 4, Marcos, no capítulo 4, deixa eu ver, desculpa, Marcos 3, 14. Eu sempre confundo esses. Eu não sou muito bom no endereço, não. Marcos 3, 14. Olha só o que Jesus disse. Veja, Jesus estava levantando a sua equipe ministerial, vamos dizer assim. E ele escolhe 12 como ele quis. Ou seja, ele escolheu cada um daqueles. Jesus sabia quem era cada um. Sabia quem era cada um. Aí ele escolhe eles, chama eles de apóstolos. Para quê? 3 coisas importantes nesse ministério de Jesus para os seus apóstolos. Para que estivesse com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Mas qual é a primeira coisa?
É o que é a primeira coisa? A primeira coisa é Sim. anunciar? Estar com ele. Sim. Primeira coisa que os discípulos tinham que estar. Com Marcos 3,14. Sim, Estar sim. com ele. Depois de estar com ele, eles seriam enviados. Então, os apóstolos foram chamados para estar com Jesus. Estar com Jesus é o que vai me manter na igreja. Uhum. O que eu faço na igreja, é consequência do estar com Jesus. Do relacionamento. Quando eu estou com Jesus, eu entendo, rapaz, a igreja é imperfeita, mas eu estou com ele aqui. Isso. Então, nada irá me frustrar. Ai, o irmão falou mal de mim, vou sair da igreja. Não vou sair da igreja. Exato. Quando já aconteceu alguns momentos da minha vida de alguém me frustrar. E isso só me fazia entender mais uma coisa, que aquela pessoa era um ser humano, com falhas, assim como eu, e que perfeito era somente Jesus. Exatamente. Então, a gente mudar, sabe? Converter ali, ao invés de quando alguém nos frustrar, a gente se afastar de Jesus, que não tem nada a ver com isso, entendeu? E fazer o quê? Quando alguém nos frustrar, exercer aquilo que o Senhor disse pra gente, 70 vezes 7, perdoar, e entender que perfeito é só Ele. Então, quando a gente traz essa perspectiva, nós agarramos, de fato, o que é mais importante. Isso. Eu acho muito interessante o trabalho de discipulado na igreja. Principalmente para quem chega. Porque o que é o discipulado? Discipulado é o momento onde você vai passar conhecendo. Conhecendo a igreja local, conhecendo a visão da igreja, quem são os pastores. Então, é um momento onde você vai se debruçar sobre essas coisas. Legal E você vai isso. começar a entender que a igreja, ela não é perfeita, mas ela está andando em perfeição. Né? Lá nos jovens, quando a gente liderou, quando eu entendi isso, então, tipo, o que foi que eu fiz? Quando chegava alguém na igreja, eu digo, rapaz, você precisa conhecer Jesus, depois você serve. Mas gaste um período da sua vida entendendo por que você é daqui. Quem foi que te chamou? Deixe Jesus encher os teus olhos. Amém. Deixe que essa revelação de quem Jesus é... Porque é muito importante isso que nós acabamos de ler em Mateus. Porque ele faz a pergunta e fala assim, quem diz o povo que eu sou? E rapidamente eles falam, olha, o povo diz que você é João Batista, é Elias encarnado. Não é? Mas quando Jesus fala assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Eles não têm a mesma agilidade de responder como eles tinham para saber o que os outros dizem. E somente Pedro diz, tu és o Cristo. Então isso me diz muito alguma coisa. Que eu posso estar na igreja de Jesus sem conhecê-lo. Ou eu conheço porque o pastor diz, no domingo que eu vou para a igreja, quem é? Não. Existe uma revelação sobre Jesus que é para a comunidade, mas existe uma revelação pessoal de cada um de nós. Perfeito. Sabermos quem é Jesus. Então, no meu ponto de vista, quando eu descubro quem é Jesus, dificilmente eu irá se desviar da igreja. Dificilmente irei deixar a igreja de Cristo. Pelo contrário, né? Por mais coisas que aconteçam na igreja, e novamente a igreja não é perfeita. Isso. A igreja não é... a igreja... Eu até brinco assim, e espero que vocês me entendam. A igreja é lugar para ter problema mesmo, porque tem pessoas novas chegando direto. Tem pessoas de contextos familiares diferentes, que não tiveram pais, que não tiveram mãe, que vieram de um contexto de briga entre os pais. E é aquilo que elas aprenderam. E elas trazem isso para a igreja. Isso. Eu não sei se vocês sabem, mas a igreja não tem RH. A igreja não tem um departamento onde você vai chegar e vai dizer assim, ó, eu sou um novo membro. Ah, tudo bem, ó, a gente vai fazer uma entrevista com você, depois você vai participar de uma dinâmica, vai fazer uma prova, a gente vai avaliar para saber se você fica. A igreja não tem isso. É verdade, boa. A igreja Nunca tinha pensado recebe. nisso. Agora, quando a igreja recebe essa pessoa, os mais maduros também têm que entender que aquela pessoa está começando. É um bebê Né? espiritual. É um bebê. Normalmente elas vão... Ai, comentou uma fofoca. Sim. Ai, fizeram uma fofoca. Os mais maduros têm que entender. Ela está aprendendo a deixar de ser fofoqueira. Isso. Ela está aprendendo a parar de falar mal. Ela está aprendendo. Então, os mais maduros têm que estender as mãos para essas pessoas que estão chegando e ensinar a maneira correta de se caminhar. Olha, não é mais assim, é assado. Porque, às vezes, como você falou, às vezes nós tratamos aqueles que estão chegando na igreja como se a gente nunca tivesse feito aquilo. Não é? Ah, nunca fofoquei na minha vida. Não é assim. Você lembra de uma coisa. Quando você chegou na igreja, você tinha seus defeitos e alguém te deu a mão para você. Isso. Né? Agora, o problema que eu acho é os maduros
dá problema na igreja. Aí não tem cabimento. Aí é complicado. Não é? Então, assim, a igreja sempre vai ter pessoas novas, porque a igreja, ela deve crescer. Então, sempre vai ter pessoas com seus problemas particulares, né, em diversas áreas, onde elas vão ser tratadas na igreja. E durante esse tratamento, esse amadurecimento, possa ser que ela venha causar algum tipo de problema, uma fofoca, um disse-me-disse, mas que os mais maduros não podem participar junto com ela. Pelo contrário, tem que ser como o irmão mais velho. Olha, não é por aí que a gente caminha. Com sabedoria, longanimidade. Isso, frutificando, né? Trazer essa pessoa ao que é correto. Exatamente. Lembrando sempre também que, por mais que eu chegue no nível de fé, eu cheguei no nível de fé tão... Isso não pode me tornar melhor do que ninguém. Não pelo pode. Contrário. Eu fui perdoada. Então, Exatamente. o perdão precisa estar em mim. Para outras pessoas também. Nós precisamos acordar. O Espírito Santo falou isso comigo essa semana. Nós precisamos acordar todos os dias prontos para perdoar. Sim. Senão, nunca seremos cristãos. Com certeza. É esse perdão, é o caráter de Cristo em nós, em nossas atitudes. Essa parte do fruto do Espírito é muito importante. Você poderia falar um pouco mais sobre... A gente está falando de pessoas que foram decepcionadas, né? E elas deixaram a igreja porque foram decepcionadas. E aí a gente vê a questão do fruto. Então, a pessoa que está chegando, ela não tem como frutificar, digamos assim, porque ela está aprendendo. Mas, no caso, a liderança... ela precisa estar frutificando, não é isso? Pronto. Aí a gente vai... O pau que bate em Chico, bate Francisco. A gente vai... Eu queria falar um pouco sobre esse outro lado, né? Às vezes, o que acontece? Às vezes, nós vemos líderes que se apoiam nessa questão de que o homem é falho. E aí, ele se apoia nesse falho para viver uma vida falha. Sim, entendi. Não é? Mas não é isso que a Bíblia requer daqueles que estão em posição de liderança, daqueles que estão em posição de pastoreio. Sabe por quê? Eu observo, assim, de uma maneira geral, tá? De uma maneira geral, pegando... Geral. É que as pessoas querem o título de pastor. Eu sou o pastor presidente da igreja, aleluia. Querem o título, querem o glamour, mas não querem a responsabilidade de ser. Não entenderam. Não é? Não querem a responsabilidade de ser pastor. Porque a parte mais fácil é o título e o glamour. Não é? Às vezes eu acho que as pessoas querem ser servido, mas estar na posição de pastor da igreja fala mais sobre servir do que ser servido. Quer ser o primeiro? Sirva a todos. Sirva a todos. Quer ser o maior? Seja o menor. Siga o exemplo de Jesus. Né? Olha, tem que lavar os seus pés, Pedro. Não, mas Senhor, não faz isso, porque sou eu que tenho que lavar. Não, Pedro, tem que lavar os seus pés. Né? Siga o meu exemplo, Pedro. Uau. Eu não sou o maior entre vocês, mas sou eu que sou o servo de vocês. Então, assim, eu vou falar do meu pastor porque eu vejo o meu pastor direto. Claro. Né? E cara, assim, meu pastor é um homem, assim, um homem de Deus. Eu conheço o pastor não somente de ouvir, mas de conversar com ele. E eu vejo essa característica de servo do pastor. Sabe? Do pastor Beto. Se você for... Ele é policial rodoviário federal. Ele sai de plantão e vai direto para a igreja. E ele fica lá, atende gabinete. Quem chegar lá e se ele tiver, ele vai atender. Entendeu? Eu já vi várias vezes o pastor, muitas vezes, financiando coisas do próprio bolso dele. Ajudando pessoas do próprio bolso. Muitas vezes já vi isso. Entendeu? Eu já vi o pastor indo atender pessoas de madrugada. Entendeu? Coração de servo. Totalmente. Olha, eu queria ler um texto com vocês aqui. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. A partir do versículo 1, fala assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus. Ou seja, a primeira coisa, que o rebanho não é do pastor.
Não foi o pastor que morreu por elas, entendeu? E o pastor Beto fala muito isso. O pastor Beto gosta de falar assim, que todos nós somos pastores auxiliares do Supremo Pastor. Que coisa linda. Não é? Ele que é o pastor, o rebanho é dele agora. É, sim. Ele deu a incumbência de um homem, que no meu caso é o pastor Beto, para pastorear a parte do rebanho, que é a igreja Verbo da Vida no Alecrim. Uhum. É de responsabilidade o pastoreio do pastor Beto. Né? E Deus quis que fosse assim. Uhum. Não é? Então, aí ele fala, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Uau. Aí ele fala, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Eu sei que a gente fala assim, eu não estou na igreja por causa de homens. Mas aquele homem que é o líder, ele tem um peso de responsabilidade de ser o modelo do rebanho. Tem. Então, assim, eu vi o pastor Beto nessa questão, que ele fala assim, não por sorte da ganância, né? Não por você querer, eu quero só usufruir da lã das ovelhas. Não é sobre isso. Não é sobre você pastorear alguém porque ela tem dinheiro ou não tem dinheiro. Uhum. É pastorear como Jesus pastoreia. São as vidas que Deus entregou. Você tem noção disso? Essa responsabilidade. É por isso que eu estou falando. Olha, Meu se a Deus. gente entender a responsabilidade do que é o pastoreio, ninguém quer. Se não for a graça de Deus para nos convencer e capacitar para pastorear o rebanho de Deus, ser modelos, mesmo que imperfeito, nenhum homem tem capacidade. Então, tipo, eu já vi o pastor Beto... Olha, é porque você ainda não tinha chegado na igreja. Mas teve um irmão da nossa igreja que ganhou um carro. Sabe quem mais ficou feliz? Pastor Beto. Pastor Beto chorava como menino. Por quê? Porque ele viu uma ovelha dele ganhando alguma coisa. Uau. Eu lembro de um dia que uma irmã que faz a parte da limpeza lá da nossa igreja, né? Uma irmã que partiu para a glória, irmã Lucimar, honrou ela publicamente. Ela mexeu sobre honra e falou assim, eu quero chamar uma pessoa aqui que é digna de honra. E chamou a irmã da limpeza lá para frente, entregou um buquê de flores para ela. O pessoal deu uma oferta para aquela irmã, que aparentemente não era nem uma ministra poderosa, aleluia. Mas era uma irmã que estava servindo de bom grato, com o coração servindo. E o pastor Beto ficou muito alegre. O pastor Beto se sentiu honrado com aquilo. Uau. Sabe? Então, veja assim, eu vejo no meu pastor esse exemplo de alguém que está em posição de autoridade, sim, que é servido, mas que não se deixou ser ganhado por esse glamour do pastoreio. Pelo contrário, ele é o primeiro a servir, ele é o primeiro... Assim, eu estou falando dele porque é o que eu tenho contato. Exato. Então, tem que haver essa responsabilidade de quem está à frente de ser o modelo, para que ela não seja um empecilho para que alguém deixe de congregar. Isso, a responsabilidade, né? E o entendimento. É como os nossos filhos. Se você tem um filho, você precisa cuidar. Por exemplo, a minha filha Isabela, quando ela nasceu, foi um pouco assustador. Foi, porque do nada você tem um bebê para você cuidar. E esse bebê precisa de você direto. E a Bíblia, Paulo vai trazer, né? Que as pessoas que estão chegando são como bebês espirituais. Sim. Então, você tem noção? Assim, Deus coloca algumas mulheres na minha vida, mulheres amigas, pessoas que eu conheço, e o Senhor trata comigo. É sua responsabilidade. Não somente levar a palavra, mas muitas vezes fazer algo por esta vida, amar esta vida. Porque a vida dela agora está em suas mãos. Então, isso é liderar. Então, todos os domingos, por exemplo, já tem pessoas esperando esse episódio. Sim. Já tem pessoas esperando a palavra, porque pessoas estão sendo alimentadas. Então, durante minha semana, eu tenho diversas coisas para fazer. E eu sei que quando eu sento aqui e um convidado, que Deus é quem traz todos eles, viu? O Senhor te trouxe aqui. Então, isso aqui é o quê? É levar a palavra para as pessoas. Porque não tem nada melhor do que pessoas mandarem mensagem para mim e dizer, Débora, uau, que palavra maravilhosa, isso mudou a minha vida, glória a Deus. Sabe, aquela depressão foi embora. Sabe, aquela... Entendeu? Isso, é sobre isso, é você ver vidas provando do amor de Deus. Então, o pastor Beto, com certeza, ele e outros verdadeiros mestres, porque nós temos, sim, existem os falsos mestres. Jesus rebateu muito nisso, né? Mas os verdadeiros mestres, eles veem isso, porque eles veem o amor de Deus na vida do outro.
E não tem preço. Me diga, tem preço um negócio desse? Não tem. Não tem. É ver pessoas crescendo, vendo o amor de Deus sendo levado, sendo enxertado nos corações e pessoas tendo suas vidas mudadas. Então, isso é maravilhoso. Aquele que se alegra com o fracasso do outro, esse não conheceu o amor de Deus. Não conheceu o amor de Deus. E assim, se alegrar com o fracasso do outro é a mesma coisa de você, na sua família de sangue, você torcer para que seu irmão dê errado na vida. Né? E entender que nós somos um corpo mesmo, sabe? Se alguém está mal, todo o corpo deve estar mal. Sabe? Se o corpo está bem, todo mundo está bem, todo mundo se alegra. A igreja é isso, sabe? E assim, eu acho que Deus realmente levanta pastores segundo o coração de Deus. Eu não entendo, Débora, assim, como que um pastor ele consegue ser dominador, tudo ao contrário daquilo que Pedro diz, rude, porque Jesus disse, quem estiver cansado, venha para mim, vocês levam o meu fardo que é leve e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Como é que alguém pode ser um oposto disso se aprendeu com Jesus? Não conhece o Pai. Não conhece aquele que a gente chamou para pastorear. Não. Né? Então, assim, o pastor da igreja, e é bíblico isso, e é muito importante saber disso, Deus levanta homens para pastorear. Ninguém aí tá ao bel prazer, eu tô aqui, eu me viro. Não é essa a vontade de Deus. Né? Em Hebreus vai dizer assim, olha, não vamos parar de congregar, não vamos deixar de congregar como é costume de alguns, pelo contrário, antes vamos fazer demonstrações, né? Quanto mais nós percebemos que o fim se aproxima, vamos nos demonstrar. Como? Não vamos parar de congregar não, gente, vamos estar junto. Isso. Não vamos ficar dispersos na sua encalhe, vamos congregar porque fulano de tal falou de mim. Não, pelo contrário, vamos congregar e ensinar aquela pessoa como é. Isso. Sabe? E assim, eu já passei por essas fases. Falaram mal de mim, aí mexia comigo, mas hoje em dia... Perdoa. A gente toma com café. Entendeu? Porque a pessoa que fala mal, a gente precisa ter a maturidade, de fato, buscando isso na palavra. Sim. Alguém que fala mal de você, quem tá pecando é quem tá falando mal, né? Você não tem nada a ver com aquilo. Você tá tudo certo. Ora para que essa pessoa veja. Eu falo sempre assim, para os meninos que eu tava liderando, né? A equipe de liderança. Eu falei, a gente não tem como controlar o que as pessoas falam sobre nós. Uhum. Tem como, porque cada um vai... Uns vão gostar de mim, outros não vão gostar de mim. E cada um vai pagar por aquilo que diz, outros né? vão achar ruim porque eu falo muito rápido, outros vão achar legal porque eu falo muito rápido, porque a mensagem termina logo. Enfim, mas eu não posso controlar. Aí eu falo para eles, mas o mais importante é que não seja verdade. Entende? Ou seja, eles podem falar mal, porque eu não posso controlar. Mas o mais importante é que aquilo que estão falando não seja verdade. Isso. Entendeu? Que diante do Senhor você esteja lavado. Exatamente. Senhor, tu sabe que tudo isso não passa de uma fofoca, uma boato. Então, enfim. Então, é isso que eu passo para eles, sabe? Então, estar na igreja, nós temos que entender de uma vez por todas, sabe? Que estar na igreja está em um lugar de gente imperfeita, mas que busca a perfeição. Isso. Busca acertar, ou pelo menos não errar novamente naquilo que já errou. Uhum. Né? Esse é o progresso da vida cristã. Eu gosto dessa palavra saudável. Por exemplo, existem vários relacionamentos, vários casamentos, por exemplo. Casamentos tóxicos e casamentos saudáveis. O casamento saudável, ele é perfeito? Não, mas ele é saudável. Então, nós precisamos buscar igrejas que são saudáveis. Sim. Né? Que vivem a palavra, que andam em amor, né? Olhar para o púlpito, como você diz, né? Para ver se realmente está sendo dito a palavra. Olhar para a vida da pessoa, se está frutificando, né? O fruto do Espírito. Então, é para isso que nós devemos olhar, né? Uhum. Para que a gente não se perca. Uma coisa importante que eu queria até falar, anotei aqui, eu lembrei agora sobre isso, a questão do púlpito. Eu tenho que estar numa igreja que ela seja compromissada com a palavra de Deus. Entende? Isso. Então, eu não tenho que estar na igreja... eu quero estar na igreja porque eu quero ouvir a minha verdade. Não, a gente não está para isso. A gente está na igreja para escutar a verdade da palavra de Deus. Não importa se você é confrontado ou não, porque muitas vezes as pessoas querem fugir do confronto. Né? Eu estou ministrando sobre graça, assim, ultimamente. Eu tenho percebido que as pessoas, elas querem ir à igreja para pecarem em paz.
Né? Elas buscam a igreja onde o pecado delas, fazer aquela conduta errada, seja de uma maneira suavizada, que esteja tudo legal, mas não é sobre isso. Né? Comprometimento que nós temos que buscar são igrejas, pastores compromissados com a verdade da palavra de Deus. Isso. Com aquilo que a palavra de Deus diz. Independente se eu vou gostar ou não, se vai me confrontar ou não, eu tenho que ser exposto a essas verdades, porque são essas verdades que vai produzir em mim um caráter perfeito, que vai me amadurecer, que vai me trazer consciência daquilo que Deus espera de mim, daquilo que Deus tem para minha vida, sabe? Então, às vezes as pessoas saem da igreja, saem da igreja porque o pastor pregou uma palavra muito dura. Mas a palavra de Deus. Está na Bíblia, né? Está na Bíblia, está escrito. É isso que a palavra diz, sabe? Isso. Então, eu acho esse ponto importante também. Porque vai do intuito também pelo qual a pessoa está procurando uma igreja. Sim. Né? Eu já ouvi de algumas pessoas assim, eu procurava estar na igreja para receber bênçãos, para receber coisas que eu queria. Então, você não entendeu o que é viver a vontade de Deus, né? Anulando a sua para viver a perfeita vontade. Então, não tem como viver o evangelho dessa forma. Porque, assim, veja, o que é eclésia? A gente acabou de falar. A eclésia é uma comunidade de pessoas que se reúnem não pelo meu próprio interesse, mas pelo bem comum. É claro que, diante do bem comum, eu vou ter um benefício naquilo, mas que não é a primeira coisa. Isso. Porque, para buscar os meus objetivos, eu tenho que trabalhar. Trabalho, ganho meu salário, etc, etc. Mas, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de uma bênção comum para todos em prol do mesmo objetivo. Né? É na unidade que Deus opera a bênção. Não é? Até bênção porque, operada. Neidson, Jesus vem buscar uma noiva, né? Não é só uma mão. Não é. Então, assim, é isso que, às vezes, nós, quando paramos para falar sobre igreja, tem que estar bem estabelecido em nós. Né? Eu vou para a igreja, primeiramente, para dar. Não é? Sim. É dando que se recebe. Então, o primeiro passo, eu vou para a igreja, não vou para a igreja para pegar a minha bênção. Que tal ir para a igreja para abençoar alguém? Não é? E então, é assim, muito melhor, né? Esse senso de generosidade, de melhor dar do que receber, também opera dentro da questão da igreja. Né? Então, quando nós vamos congregar, nós estamos falando desse aspecto, de primeiramente. Porque como eu posso cooperar para a minha igreja local avançar? Pode existir pessoas que não nasceram de novo, estão lá dentro, né, da igreja? Pode. Que só... Fisicamente são, espiritualmente não. Não nasceram de novo. Não, eles podem estar lá, achando bom, enamorados, mas para ser igreja tem que nascer de novo. Se aquela pessoa está 10 anos na igreja e não nascer de novo, ela não é igreja. E para nascer de novo? Tem que confessar Jesus. De todo o coração. Coração. Né? Crer com o coração. Crer com o coração. E confessar é salvo. Né? É por isso que também é importante... Então pode confessar sem crer com o coração, né? Exatamente. Eita, é perigoso isso, viu? Às vezes, assim, a gente vai entrar aqui numa seara aqui, mas às vezes a pessoa vai pela emoção. Porque você foi lá, pegou na mão, puxou ela, não sabe nem o que está fazendo, falou, mas não creu com o coração. Por isso também é importante o trabalho dos conselheiros na igreja. Qual é a função do conselheiro na igreja? É explicar para aquela pessoa que nasceu de novo o que ela está fazendo. Muitas vezes, aquela pessoa ela vai pela emoção, mas ela entende o que é o novo nascimento pela administração do novo nascimento pelos conselheiros e ela é salva de novo. Ela nasce de novo. Porque não é questão de emoção. É a questão de crer com o coração. Eu sei que parece, mas são duas coisas diferentes. E para crer com o coração, você precisa ser liberto pela verdade. Porque aí é o conhecimento que vai libertar o ser humano. É por isso que na nossa igreja nós temos um momento onde os conselheiros levam aqueles candidatos, né, que saíram da sua cadeira, saíram da sua cadeira, foram lá para frente, e aí o pastor faz o convite. E depois é o momento onde os conselheiros têm a responsabilidade de passar para elas o que elas vão fazer, que é confessar Jesus. O que é confessar Jesus? O que é crer com o coração? Entender que Jesus morreu na cruz por causa delas, mas também que ressuscitou. Quando isso fica claro para a pessoa, fé é gerada no coração para a salvação, e aí ela, convicta daquilo,
ela confessa com a sua boca e ela é salva. Perfeito. Não é? Primeiro você precisa conhecer para dizer, eu quero. Exatamente. Porque se eu não conheço, eu estou indo só pela emoção. Então, você é mais uma pessoa que não nasceu de novo fazendo volume dentro da igreja, Exatamente. Porque a salvação não é... eu fui escolhido por Deus para ser salvo, assim. De uma forma que... Não. Interessante você precisa aceitar. Deus não vai te salvar de goela abaixo. Você vai ter que ser salvo, porque eu sei que... Não é isso. Ele é uma não questão é de assim. aceitação. Você entende, depois que você entende, você é capaz de falar assim, eu quero ou eu não quero. É como uma consciência espiritual, né, Neidson? Uhum. É uma consciência que é gerada porque eu conheço a palavra, então eu posso receber o Espírito Santo. Exatamente. E aí a coisa fica mais fácil, Exatamente. né? Porque o Espírito Santo é que vai me conduzir a todas as coisas. Esse trabalho dos conselheiros é fundamental para o novo nascimento, isso. porque você deixa a pessoa mais consciente do que ela está fazendo, entende? Uhum. É meio que aquela emoção de se levantar e ir para frente passa, não é? E agora ela está mais consciente do que ela está fazendo, aí ela confessa e a vida dela é mudada através de um novo nascimento. Perfeito, perfeito. Uau, glória a Deus. Quantas revelações. É muito bom se expor a palavra, Jesus né? é bom. É maravilhoso. O povo pode até errar, mas ele nunca errou. Nunca. Eu falo sempre, eu nunca vi ninguém se desviar por causa de Jesus. É verdade. Amém. Jesus é perfeito, é extraordinário. Amém. Professor, as divergências doutrinárias dentro do cristianismo refletem uma fragmentação preocupante da verdade bíblica? Vamos lá. Uma coisa assim que eu quero falar é que a verdade, a sã doutrina não é frágil. Uhum. A sã doutrina, ela tá lá. Veja, a Bíblia, ela não fala assim, olha, o que é que você acha sobre isso? Não é sobre isso. Ela é uma rocha firme. Ela tá lá. A sua posição é aceitar aquilo ou não aceitar. Mas as divisões que nós temos doutrinárias, de maneira nenhuma, representam a fragilidade da verdade. Porque a verdade é sólida, ela é firme. Absoluta. Quando a gente vai ver sobre estudar da palavra, interpretação bíblica e etc., vamos ver que a sã doutrina, a doutrina cristã, a doutrina que é seguida dos apóstolos, os pais da igreja e ao longo da história, elas têm uma característica, que elas são fundamentadas em textos prescritivos. Na Bíblia nós temos dois tipos de textos. Nós temos textos prescritivos e os textos descritivos. Qual a diferença? O prescritivo traz ordenanças, são claras. Por exemplo, Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é um texto prescritivo. Você não pode escolher, eu não vou amar, eu acho que eu não tenho que amar. Não pode. Se é crente, tem que amar. Por quê? É um texto prescritivo, prescreve algo. Então, a doutrina é fundamentada em textos prescritivos, que não há dúvida de interpretação. Perfeito. Então, por isso que a doutrina é sólida, porque não tem margem para dizer, eu acho que Jesus não quis falar isso, ele quis falar outra coisa. Não, Jesus quis falar aquilo que ele disse. Não é? Então, e aí, existem outras doutrinas que não é o miolo. Ou seja, existem doutrinas que são pilares da fé cristã. Por exemplo, a salvação é pela fé, não é por obras. Isso é um pilar. Tudo aquilo que tenta ir de encontro a isso, nós chamamos de heresia. O que é heresia? Heresia é uma tentativa de derrubar uma doutrina que é pilar do cristianismo. Entendi. Isso é doutrina, ou isso é uma heresia. Né? Um erro doutrinário é quando você distorce essa verdade, né? Você viu aquilo ali, você distorceu aquilo. Mas quando você tenta derrubar aquilo, é heresia. Né? Então, a doutrina é fundamentada nesses textos prescritivos claros. Né? E textos descritivos são aqueles textos que descrevem alguma coisa. Né? Descreve uma história, por exemplo, o texto de Davi e Golias. É um texto descritivo, está narrando uma história que aconteceu. Então, aquela história dá margem para N interpretações, por exemplo, porque não é um texto muito claro, assim, traz muito simbolismo, sabe? Mas, então, a doutrina não é fundamentada nesses textos descritivos. Pelo contrário, os textos descritivos comprovam os textos prescritivos. Entende isso? Então, a doutrina ela é firme. Agora, essa divergência de doutrina que me mostra a limitação do homem em conhecer a Deus. O próprio Paulo vai falar, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ele fala, hoje nós conhecemos como pelo espelho. E o espelho naquele tempo não era um espelho como nós vemos hoje, polido. Não, é como
uma panela areada. Você vê ali, mais ou menos. Então, isso me mostra a limitação da capacidade do homem entender a Deus. Muito embora nós tenhamos o Espírito Santo. Então, muita coisa de que o homem vai entender a Deus é mais por fé do que por razão. Perfeito. Tá entendendo? Uhum. Eu gosto de falar assim. Imagina um curso de medicina que dura 6 anos. Tirando a parte de residência. Uhum. O que é a Bíblia? É como você pegar esses 6 anos de medicina e dar tudo em uma semana. Então, por exemplo, se você pudesse fazer isso e você quisesse que alguém, ó, eu vou pegar 6 anos de medicina e vou te passar em uma semana. Com certeza você botaria o quê? Os pontos mais importantes. Uhum. Não é assim? Ó, você pegava os pontos mais importantes, pontos cruciais da medicina e colocava naquela semana, para que aquela pessoa pudesse entender pelo menos as partes mais importantes. Então, eu gosto de fazer um paralelo isso a Deus. Como é que vai pegar um conhecimento eterno e colocar no livro? Perfeito. Eu nunca Então, o tinha que Deus pensado fez? nisso. Deus pegou as partes mais importantes que ele queria se revelar, Aham. que fosse fundamental para o homem nesse tempo que nós estamos vivendo. Uau. Mas o conhecimento de Deus é eterno. Perfeito. E aí nós tentamos ali, através do auxílio do Espírito Santo, através da leitura da Bíblia, tentar como um lampejo esse conhecimento de Deus. É por isso que o conhecimento de Deus tem que ser algo contínuo, constante. Quanto mais eu conheço a Deus, mais tem para conhecer. Então, essa questão das divisões doutrinárias, né, desde que não seja fundamentadas em heresias, mas, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A morte de Moisés, né, que é narrada, vai dizer assim que Deus sepultou o corpo de Moisés. O que é isso? Aí você vai ter 2 linhas de interpretação. Um dizendo que, de fato, Moisés morreu e Deus enterrou, e outra dizendo que isso é uma figura de linguagem para dizer que ele foi arrebatado. Entendi. Então, a partir dessas 2 interpretações, uns falam que Moisés será uma das 2 testemunhas e outros falam que não, porque Moisés morreu e ao homem está determinado apenas morrer uma vez. Né? E a gente não pode discutir aqui porque não é o alvo. Mas você veja que no mesmo texto descritivo, eu posso ter 2 interpretações diferentes. Entendi. Aí, qual é a verdade? É aquela que tiver melhor argumento. Então, tem uma frase de um teólogo bem conhecido que eu acho bem interessante, que ele fala assim, no essencial, unidade. O que é essencial? Na doutrina bíblica, na sã doutrina, naquilo que a Bíblia mostra como doutrina sólida, que não pode ser mudada. Na salvação pela fé, na salvação pela graça, naquilo que Cristo fez por nós. Sim. E tudo isso. Então, nisso, unidade. Aí ele diz, na dúvida, ou seja, naqueles textos que nós podemos ter mais de uma interpretação, que são textos descritivos, muito embora ainda assim tenha texto que vai ficar tipo 90%, rapaz, é isso. Né? Mas vai ter aqueles 10% que a outra pessoa vai achar que é. Nisso, ele fala liberdade. Né? Vamos ter liberdade. Mas ele diz que, acima de tudo, o amor. Né? Apesar das nossas diferenças doutrinárias, tem algo que nos liga, né? Que é muito maior do que essas divergências, desde que não seja heresias. Sim, sim. Heresias são combatidas. Sim. Né? Nós vemos João fazendo isso, Pedro fazendo isso, Paulo fazendo isso, né? Combatendo heresias, mas naquilo que a Bíblia nos dá liberdade, que a Bíblia não é tão clara num determinado assunto e nos dá liberdade para discordarmos, vamos fazer isso. Né? Mas em amor. Né? Considerando, respeitando. Perfeito. Sabe? Eu sempre falo isso. Eu tenho uns grupos com alguns amigos, né, que são de outras denominações. E aí, nesse texto, a gente discute, mas sempre respeitando. Que legal. Né? Sempre, não, tudo bem, você crê assim, eu não creio. Então, é assim, sabe? Então, tipo, eu acho que essas diferenças de doutrinas, desde que sejam doutrinas não fundamentais, entende que como eu estou falando para você agora? Tudo bem, me mostra essa fragilidade. É como alguém que sobe uma montanha. Um sobe por um lado e outro sobe pelo outro. Alguém, por exemplo, eu gosto muito de um exemplo que um ministro traz. Ele fala assim, ó, pegaram 4 cegos e colocaram para tatearem um elefante. E cada um ficou responsável por uma parte. Um pegou na tromba, outro pegou na orelha,
outra pegou no meio e o outro pegou no rabo. E perguntaram o que é o elefante. E o que pegou na tromba disse, ó, o elefante é como uma mangueira muito grande, uma mangueira muito grande e grossa. O outro que pegou na orelha falou assim, o elefante é como um papel muito grande, papel maleável. O que pegou no meio falou assim, o elefante é uma parede boleada, muito, muito densa, muito grossa. E o que pegou no rabo falou assim, ó, o elefante é como um espanador. Não é? Então, tipo, eles três tinham opinião diferente da mesma coisa. Mas estavam tocando no elefante. Mas está tocando a mesma coisa. Então, às vezes, assim, nossa divergência doutrinária é isso. Entendo. Entendeu? Muito embora, como denominação, cada denominação tem o seu conjunto de crenças e etc. Né? Desde que não toque nas partes essenciais. E principalmente, Débora, naquilo que Cristo fez por nós. Porque aí afeta a salvação. Diretamente. E afeta diretamente aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Perfeito. Entende? Então, fiquei com vontade desse podcast sobre heresias. Porque é algo que eu gosto de estudar também. Eita, eu nem sei quanto tempo tá, mas vamos para a última pergunta. Vamos lá? Né? Vamos, tá uma bênção, viu? Que bênção. Glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Quais são os critérios e conselhos bíblicos para escolher adequadamente uma igreja? O que é que você poderia dizer, né, para quem está nos assistindo? Eu quero escolher uma igreja. O que é que eu faço, Neidson? Então, como a gente falou no começo, primeira coisa, procure, não é como sempre fala, né? Como tem uma frase que diz, não procura a igreja mais perto da sua casa, mas procura a igreja mais perto da palavra. Mas isso é uma verdade. Não, eu tô rindo porque geralmente é o que o pessoal fala na TV, né? Procure um posto mais perto da sua casa. E quem sabe a gente daqui a pouco está na TV aqui falando. Né? É verdade. Então, assim, ó, procura a igreja que esteja mais próximo da palavra possível. Amém. Não procura a igreja que queira falar a tua verdade. Senão não vai ter mudança. mudança. Igreja que fala aquilo que eu penso. E se o que tu pensa tá errado? A igreja vai estar comprometida com o pensamento errado que E não vai tem. ter transformação, não, né? Exatamente. A igreja é esse local de transformação. E só quem transforma, Débora, é a palavra. Olha, 6 anos eu passei cuidando de jovens. Eu peguei jovens de todo o tipo que você possa imaginar. E eu vi uma coisa em comum. Quando eles entenderam quem Jesus era, foram transformados. Uau. Foram libertos. Eu vi a graça de Deus se manifestar, libertando eles de vícios, de pornografia e toda sorte de coisas que quem olhava falava assim, rapaz, não tem jeito não. Sabe? Mas eu vi que quando eles entenderam quem são, rapaz, eu não sou isso. Eu não sou esse vício, eu não sou esse erro que eu estou cometendo, eu não sou isso, eu sou santo. E esse confronto de falar assim, cara, você não é isso, você é santo. Esse confronto ativou neles a fé e a graça para transformar vidas. Né? Então, eu não poderia jamais falar assim, não, cara, é assim mesmo, acostuma com esse teu erro, você não tem como. Não, é o confronto, em amor, sabe, trazendo para perto. Eu sempre falo, vai ter pessoas que elas vão estar errando. Eu já peguei 2 tipos de jovens. O cara que erra, mas fala, Neidson, um dia eu vou ser livre disso. Isso, que quer mudar. Um dia você vai ver. E agora eu não estou conseguindo, não estou vendo saída. Agora eu estou meio que preso, mas um dia eu vou ser livre. E foi. Amém. Mas eu já vi jovens que não queriam ser livres. Queriam permanecer naquele erro. Não é? E aí, cara... Mesmo com o entendimento. Mesmo com o entendimento. A graça não opera. Então, primeira coisa, procure uma igreja próximo da palavra que prega a verdade. Observe aquilo que está ouvindo, aquilo que está sendo ministrado. Confira na sua Bíblia. Crente tem que andar com Bíblia. Isso. Né? Tem um professor do Rema que ele fala isso, que se Deus quisesse que fosse um anjo que trouxesse essa revelação, ele faria. Mas ele deixou um livro. O que eu faço com o livro? Eu leio. Isso. Então, procure uma igreja que pregue a verdade, que tenha compromisso com a palavra de Deus, com a sã doutrina, com aquilo que a Bíblia diz. Outro ponto importante, e aí eu já quero deixar a abertura aqui para quem não fez o Rema ainda. Com certeza. Seja guiado pelo Espírito. Olha, igreja não é loja, que você entra e fala, não gostei daqui, vou procurar outra loja. Não gostei daqui, vou procurar... Não é isso. Igreja é um lugar onde você é plantado para frutificar. Isso. Então, preciso ser guiado pelo Espírito. Já falei para o pastor Beto, pastor, enquanto Deus não falar comigo, eu vou estar aqui aperreando o senhor.
só sai daqui, nem que o senhor queira me expulsar daqui. Aí esse espírito me Vai-te plantou embora, aqui. vai-te embora. Mas assim, se Deus não falar comigo para sair, eu não saio. Isso. Eu não saio por cargo, eu não saio por oportunidade, não saio por nada. Só saio quando Deus falasse para mim. Ó, Neito, chegou o tempo. Amém. Sabe? Então, igreja é o local onde você vai ser plantado. Isso. Então, seja guiado para escolher essa igreja. Veja, Senhor, qual é o lugar que o Senhor quer que eu seja plantado? Qual é o lugar onde eu vou dar frutos? Percebe nessa sua frase que primeiro você tem comunhão para Exatamente. perguntar qual é a igreja? Exatamente. Como é importante primeiro conhecer Jesus para depois fazer parte, Exatamente. para ser parte da Sim, igreja. e aqui eu tô falando para o desigrejado. Sim. Que, assim, o que eu acho muito engraçado, eu vi esse desigrejado surgir. Eu vi isso surgindo. Aí, interessante que depois de 6 meses criaram uma igreja. A igreja dos desigrejados. Foi mesmo? Oxê, mas eu tô dizendo, eu vi. Então, tipo assim, parece que também tem outra coisa. Tem a pessoa que sai da igreja porque ela foi decepcionada por imaturidade. Não. Mas tem a pessoa que sai da igreja porque não conseguiu oportunidade no púlpito. É. Pessoas que queriam, olha, que é aqui que eu vou construir a minha carreira. E Ixi. não teve essa oportunidade. E aí, com raiva, sai. Não entendeu nada. Não entendeu nada. E aí começa a pregar contra o congregar. Por que ele prega contra o congregar? Porque aquela congregação não ofereceu aquilo que ele queria. Mas ele não entendeu que ele está lá não por aquilo que ele quer, mas por aquilo que a congregação almeja. Lembra que a eclésia é uma assembleia para deliberar coisas em prol de uma comunidade. Então, a segunda coisa é essa. Seja guiado pelo Espírito. Amém. Ora ao Senhor, né, para saber em qual igreja você vai congregar. E o terceiro ponto é, uma vez que você decidiu, entendeu? Ó, eu vou ficar na igreja do pastor Chico Toicinho. É lá que eu vou ficar. Cara, sirva, seja fiel e conheça Jesus. Ponto. Faz isso. Vamos inverter as coisas. Conheça Jesus, sirva e seja fiel. Sabe? Como a gente fala, um cristão que não serve, não serve. Né? A essência do cristianismo é servir. É servir. Não tem outra coisa. É servir. Então, sirva a igreja local, sabe? Para mim, toda vez que eu ministro na minha igreja, rapaz, é uma alegria tão grande que eu vou. Assim, não, pô, é porque tu tá no púlpito. Não, não é isso, não. É porque é o meu melhor que eu tenho para oferecer, entende isso? Eu sei que eu poderia servir em outros departamentos, eu sirvo. Quem me conhece assim mais de perto sabe que mandou para mim, eu mato no peito e faço. Mas, tipo, quando é ministração, é porque eu sei que Deus me chamou para aquilo. Aquilo é o meu melhor que eu tenho para oferecer à congregação. Então, eu vou com essa, sabe, com essa consciência de servo, eu me dedico, sabe, eu estudo. E não estou falando aqui para vanglória nenhuma. Quem me conhece sabe, conhece meu coração. Mas, para mim, aquele momento é o momento que eu vou servir o melhor prato que eu posso. E você vai compartilhar aquilo que o Senhor tem tratado e passado para você. Exatamente. E não é tão bom se mudou a sua vida, por que não mudar a vida de outros? Sim, né? Então, assim, eu gosto de servir na igreja local, sabe? Eu amo servir na igreja local. Eu tiro foto, eu levo cadeira, eu limpo coisa, eu faço um monte de coisa. Olha, o que é um aparecer... amor, né? Porque é a sua casa. E é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. O ministro, ele... Assim, na minha cabeça, assim, eu penso que eu só faço parte do corpo de Cristo. Mas quando eu estou servindo, é como se eu saísse para servir, para ajudar. Como um cuidador. Sim, Já sim. vi aqueles cuidador de idosos, né? Então, o que faz o cuidador de idosos? Ele vai cuidar, vai limpar, vai ajeitar, vai deixar, né, o mais bonito possível. Então, tipo, quando a gente está nessa posição de servir, a gente está fazendo isso também com a igreja, né? Dando o nosso melhor para cuidar, para zelar, para proteger, para edificar, sabe? Para conduzir. Então, é esse papel. Então, procura a igreja que fale a verdade, que não fale a sua verdade. Não fale a sua verdade. Você fala a verdade da palavra. Isso. E você falando aí que ama servir, seja pregando, seja limpando as cadeiras, o que for. Quando eu vi você falando sobre esse amar servir, só me veio Jesus. Porque ele é o nosso maior exemplo. Exatamente. Ele deixou de ser Deus. Tem noção disso? Isso é uma... Ah, Senhor. É por isso que os gregos falaram para Paulo, olha, essas palavras estão deixando tudo maluco, cara. Não existe isso. Não existe um Deus ser homem. É por isso que eu falei, isso é loucura que tu tá falando pra gente. Como é que pode um Deus ser homem? O máximo que
eles acreditavam era um semideus. Né? E outra coisa, todo Deus era servido. Isso. Aí no cristianismo, Paulo pregando para eles, olha, existe um Deus que se fez homem para servir. É na contramão do mundo. Não existe. Para eles não existe. Mas é isso. É loucura. O evangelho é contra o pensamento do mundo. O pensamento do mundo é faça de tudo para você estar na primeira posição. O evangelho não é sobre isso. Porque quando nós servimos as pessoas, isso significa dizer que tem amor em mim. Porque quando eu sirvo, eu tenho amor. Eu sirvo. Então, foi o que Jesus fez. Sim. Deus é o próprio amor. Então, por ele ser amor, ele deu amor. Sim. A pessoa que quer ser servida não tem amor. Ela quer receber, ela só quer receber, ela quer. Então, quando nós conhecemos o amor e olhando para Cristo e conhecendo Ele de perto, conversando, entendendo, buscando conhecê-lo, quando eu leio a Bíblia, eu gosto muito, porque é como se eu fosse lá. Eu estivesse lá com Jesus, sabe? Jesus me ensinando e eu perguntando, igual e, na verdade, discípulos. Ele tá, né? Exatamente. Então, eu aprendo com ele. Então, quando nós olhamos para as atitudes de Cristo, o que ele fez por nós e o seu amor, porque não existe um amor maior do que o que Jesus fez por nós. Ele deixou de ser Deus e padeceu por mim. Ele disse, olha, eu vou fazer isso por você, eu vou morrer por você, eu vou pagar a tua dívida para que tu tenha vida eterna em mim. Ei! Agora... Aí quando você entende isso... Mas olha a loucura, assim. Fez só isso. Ele fez tudo isso sem a garantia de que a gente fosse crer. Exato. Ele não fez isso e falou assim, rapaz, eu vou lá morrer na cruz porque eles já vão me aceitar. Não foi isso, não. Mas ele teve fé em nós, né? O que é fé? Fé é uma firme convicção daquele que se espera. Então, assim, ele fez por fé. Por fé. Entendeu? Ele fez por livre e espontânea vontade de fazer aquilo. Jesus não foi obrigado a fazer. Ele fez aquilo porque ele quis, porque ele amou. Ele disse assim, Senhor, eu vou lá. Eu vou fazer isso. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Ó, você tem que se despedir da sua deidade, viver como homem e morrer na cruz. O Deus eterno morreu. E não foi fácil. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E a Bíblia vai dizer que ele fez isso por causa de uma alegria que lhe estava proposta. Então, assim, é esse amor, sem esperar nada em troca, que nós somos devedores uns para com os outros. Sim. A Bíblia diz, em nada sejam devedores uns aos outros, a não ser o amor. Então, tipo, é esse tipo de amor que Jesus espera que a sua igreja manifeste. Amém, amém. Né? Esse amor que não espera nada em troca. Isso. Pelo contrário, se antecipa, faz alguma coisa, sabe? Então é esse o caminho. É isso. Nós somos os ramos e precisamos estar enxertados na videira verdadeira. Então, a videira é Cristo. O agricultor é Deus, é o Pai. Então, se eu sou um ramo e você é um ramo, estamos enxertados na videira de Jesus. Nós vamos frutificar, nós vamos crescer, o Senhor vai nos podar para que nós possamos crescer mais. Mas se não estivermos em Cristo, na videira verdadeira, que é Ele, morreremos. Secaremos. Então, que a gente possa sempre olhar para Ele, porque no final é isso. É Ele, para Ele, todas as coisas. Porque tudo converge nele, quando né? nós olhamos para Cristo, encontramos tudo. Encontramos o suficiente para fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Então, é Ele que vai nos ensinar o que é o amor. Né? Porque Ele é o próprio amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Que bênção, viu? Tantas revelações eu Não amo demais. Foi muito bom estar aqui. É, muito bom. E eu quero você mais vezes vamos aqui. Vamos congregar, gente. Vamos participar. Aí você imagina se eu achasse assim, ai não, pra que congregar? Olha, isso aqui é nós estamos congregando, nós estamos compartilhando. Sim. Eu posso dizer que estamos sendo igreja agora? Sim. Mais de um, já é dois. É uma família. Então, que você possa encontrar também a sua família, né? Porque a sua família é a minha família, porque somos da família de Deus. E assim, congregar é a ideia de Deus. Ponto. Agora, veja. Eu creio que Deus é mais sabido que a gente tudinho. Com certeza. Né? Então, não caia na tolice de falar, não, mas acho que congregar... Não, se Deus inventou congregar, porque congregar é uma das melhores coisas que existe. Exato. A gente estava até compartilhando, né? Quando eu tive Levi, o meu filho, rapaz, a igreja me deu um suporte extraordinário.
Eu acredito. Assim, né? A gente recebeu algumas coisas para compor o enxoval, mas assim, conselhos de pais mais maduros eu recebi na igreja. De como conduzir, de como seria, foi no congregar, foi na igreja que eu recebi. Né? Direções, orientações, até mesmo o nosso casamento, né? Foi construído. A igreja tem grande parte nisso. Então, veja, há uma importância enorme do congregar. Quando você congrega, você está protegido, guardado, entendeu? Ali debaixo de conselhos, de pessoas mais maduras que você, que já Sim. viveu aquilo, né? Eu creio que eu não preciso errar as mesmas coisas que a pessoa mais madura, que já me aconselhou, errou. Você pode acelerar, Eu posso acelerar esse processo. Então, a igreja é essa comunidade mesmo, sabe? Isso. E uma vez eu quero focar nisso, sabe? Se você encontrar a igreja perfeita, por favor, não entra que você vai estragar. Sensacional. Sabe? Porque a igreja, gente, a igreja vai ter mesmo. Esse, como a gente falou desde o começo, né? A igreja vai ter mesmo esse lugar. E você também pode ser a pessoa que vai trazer um probleminha para a igreja. Exato. Mas olha, casa bagunçada é sinal de vida. Né? Você teve um bebê lá em casa, nossa casa nunca mais foi a mesma depois de Levi. Sempre tem um brinquedo espalhado, sempre tem um bagaço de biscoito no chão, mas porque tem vida. Sim, perfeito. Não é uma casa que está sempre arrumadinha, no cantinho. Tem uma coisa errada. Então, igreja é isso, gente. Igreja vai ter pessoas, vai ter, de vez em quando vai ter um problemazinho, sabe? Que vamos acertar, nós vamos consertar. Aí a gente falou aqui, né? Procura a igreja que anda em amor. E andar em amor é uma construção. Entendeu? Não significa que, encontrei a igreja que anda em amor. Lá todo mundo, nossa, todo mundo faz coração assim na igreja. Não é, eu não tô falando disso. Mas é uma igreja que está trilhando esse caminho do amor, sabe? Está vivendo amor. Hoje ele vive menos amor do que amanhã. E sempre está buscando melhorar. O líder sempre está buscando ser o exemplo, sabe? Exemplo em todas as coisas. Então, é esse tipo de igreja e de líder que nós temos que procurar. Um líder parecido com Jesus. E se você falando aí da pessoa que quer encontrar uma igreja perfeita, talvez essa pessoa que queira encontrar uma igreja perfeita se considere perfeita. Então, uma vez que você reconhece suas falhas, e aí é assim que você vai receber o perdão do Senhor. Porque o perdão não vem assim, eu reconhecendo as minhas falhas, reconhecendo que eu necessito da misericórdia de Deus. Aí assim eu vou poder ser igreja com outras pessoas, né? Porque se eu estou procurando uma igreja perfeita, você está dizendo então que você também é perfeito. Então, realmente, fica inviável você ser igreja, você fazer parte de uma igreja. Não é? É esse olhar. Exatamente. A igreja é esse lugar onde não somos perfeitos, ponto. Não nos acostumamos com nossas imperfeições. E estamos sempre buscando melhorar. E olhando para o que é perfeito. Olhando para Jesus. Olhando Quanto mais ele. olhamos para Jesus, mais somos transformados na sua imagem. Isso. É isso que fala Coríntio, né? Paulo fala em Coríntio. Quanto mais nós olhamos para Jesus, mais nós somos transformados em sua imagem. Isso aqui é muito importante. Toda transformação de vida está fundamentada no conhecimento de Jesus. É um reflexo disso. Isso, amém. Sabe? Quanto mais eu conheço Ele, mais eu vou ser transformado. Amém. Amém? Coisa maravilhosa. E só mais uma coisa, quando estamos na igreja, nós vamos ter a oportunidade de que as mãos, digamos assim, as mãos de Deus nos toquem. Por quê? Porque para Deus nos tocar ou para Deus nos entregar algo, se eu vou te entregar esse copo aqui, para Deus entregar esse copo para você, Deus vai precisar de mim, tá entendendo? Para te entregar esse copo. Então, não tem como Deus entregar algo para você, não tem como Deus falar algo para você, porque é necessário pessoas. Os dons ministeriais estão aí para isso, né? Os dons ministeriais são essas pessoas capacitadas por Deus para a edificação dos santos. Então, os dons ministeriais é a maneira que Deus encontrou para edificar e aperfeiçoar os santos. Aí, deixa eu só entrar aqui numa parte que é importante, porque a gente acredita assim, que o crescimento da igreja é de responsabilidade do pastor. Se a igreja não está crescendo, o culpado é o pastor. Não. Nesse mesmo texto de Efésios 4, ele fala para aperfeiçoar os santos, para que os santos cumpram a obra do ministério e que o corpo cresça em amor, segundo a cooperação de cada parte.
não é só o pastor. Isso. Cada parte que é integrante daquela comunidade local, daquela igreja local, é importante para o crescimento. Então, desde a pessoa que está lá no trânsito, até o pastor, que é o cabeça, que tem essa responsabilidade de liderar, de ter a visão, as direções, são importantes. Uhum. Entendeu? Então, entender isso, que a pessoa que está lá no trânsito, ela é tão importante como o ministro que está ministrando na noite. Perfeito. Qual a diferença? As funções são diferentes. Uhum. Mas Entendeu? é tudo para o reino. Às vezes nós temos a tendência de dar mais glamour para quem está ministrando. E assim, até um ponto é normal. Mas quem está lá servindo merece tanto ser honrado como está no púlpito. É porque as pessoas que buscam fama, elas não entendem que isso requer uma grande responsabilidade. Por exemplo, tem pessoas que querem glória. Né? A glória é de Deus. Nós não temos capacidade para ter a glória. Nós não fomos criados para a glória ser nossa. E aí, as pessoas querem a fama para si, mas isso vai destruí-las. Nós entendemos que a glória é de Deus. Então, as pessoas não entendem, sabe, essa responsabilidade. Se eu estou aqui, a glória não é minha. Sim. O podcast é para Deus. A glória, eu ia suportar essa glória de onde? É verdade. Não, nós não fomos criados para receber a glória. A glória é dele. Nós somos canais dele, porque é tudo para ele. Você falou, o podcast, ele é o meio pelo qual Deus é glorificado. Isso. Entendeu? Isso. Então, tudo aquilo que você recebe, isso, não é por causa de você. Isso. Se for por sua causa, não vai durar 3, 4 meses. Vai, não. Então, é isso que quando Paulo fala que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Isso. Às vezes a gente pensa assim, fomos criados para louvar a glória de Deus. Não é isso. O que ele está falando aqui é o seguinte, é que através da minha vida com Deus, Deus vai receber louvor e glória. Sim. Por exemplo, rapaz, nós vamos refletir. Glória a Deus pela vida de Débora. O que é isso? O louvor da glória de Deus. Sim. Então é através de você que Deus recebe louvor e glória. Porque pessoas vão ver a glória glória de Deus. E vão glorificar a Deus através da sua vida. Então nós fomos criados para que Deus vivendo em nós, se manifestando em nós, seja glorificado. Aí pessoas querem subir num altar para receber a glória, é isso que eu estou dizendo. E aí dá curto-circuito. Aí é destruição. Destruição. Não existe não isso, existe, sabe? Não existe. Realmente. Ei, show. Que bênção, viu? Eu acho que a gente Muito foi assim, bom. foi em todos os departamentos da igreja. Mas eu acho que a gente conseguiu aí atender o que a gente tinha como proposta. Eu recebi muito e eu tenho certeza que quem está aí recebeu. Mais uma vez, eu queria te agradecer pela oportunidade. Amém. Muito obrigado. Novamente, fica aqui os meus votos e orações para que você continue, que Deus renove suas forças, dê criatividade, inspiração para continuar. Amém. Tá bom? E assim, vai ser sucesso. Você vai conseguir ganhar muitas pessoas. Amém. Talvez você ganhe pessoas que nunca irão ter oportunidade de pisar na igreja. Talvez está lá no leito do hospital, mas está vendo no podcast. Amém. E aí é alcançada, é salva, que Deus não perde a oportunidade para salvar uma pessoa. Amém, eu creio. Sabe? Então, com certeza, muitas pessoas vão ser alcançadas e tocadas pela sua vida. Amém. Sabe? E você tem graça para isso, você tem unção para isso, você tem habilidade para isso, Deus te confiou. Só não desista. Amém. Entendeu? Eu sempre digo, eu nunca vou desistir, porque vou até deixar gravado. No dia que eu tiver. Ai, tá difícil hoje. Não vou desistir. Não vou, sabe por quê? Porque ele não desistiu de mim. Uma coisa importante, ó. Quando você estiver nos momentos mais difíceis do podcast, sim, é o momento que você vai ser mais forte. Amém. Porque Paulo fala, a tua graça se aperfeiçoa na fraqueza. Na minha fraqueza. Entendeu? Amém. Então, quando você for fraca, você vai ter aí mais graça, mais força para continuar. Amém. Perseverando. Perseverança. Até o fim. Porque é para ele, é para ele, é para ele. Não tem como desistir de Jesus. Jesus não desistiu de mim porque não faz sentido. Não faz sentido. Vivo para ele até o fim. E glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra mudou a minha vida. Amém. Tem mudado, vai continuar mudando. É o meu alimento. Então, é o que eu desejo que
pessoas também sejam alimentadas por essa palavra, que suas almas sejam salvas dia após dia. Deu para entender, não foi? Mas é isso mesmo que a Bíblia diz, né? Porque a palavra vai nos salvando todos os dias, né? A nossa alma. Eu sou salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Serei salvo. É só não soltar a palavra. É só não largar. Né? Tem que deixar a palavra permanecer em nós e assim ele vai permanecer em nós. Amém. Então, obrigada, Neidson. Então é isso. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado a todos. Vai congregar, tá? Congregar de Deus. Amém. Gente, mais um episódio de Deus e Débora fica por aqui. Eu espero que você tenha recebido bem muito, igual eu recebi aqui. Até a próxima, em nome de Jesus.